Então, esse culto aos elementos é algo que transpassa, né? Sempre gerou curiosidade do ser humano. O que esses elementos significavam? Porque cada elemento tem uma vibração, né? E esse conceito dos 4 elementos, ele é muito antigo, né? Ele já existia lá no Neolítico. Nos ritos funerários, a gente via que os homens, eles cremavam, ou seja, o elemento fogo, enterravam o elemento terra, depois eles lançavam na água o elemento água, e depois eles expunham os restos, né, o fogo, a cremação, para as aves de rapina, elemento ar. E assim, essa pessoa podia retornar à grande mãe e seu espírito, que era composto de todos esses elementos, retornava e podia esperar para renascer. Então, sempre foi um grande mistério esses 4 e 5 elementos. Então, inicialmente começou com 4 e depois foi incluído o 5º elemento, o espaço, né, o éter. Foi vindo mais tarde nas tradições medievais, né? No yoga, no ayurveda, no budismo, na astrologia, na cabala, na alquimia. Foi sendo incluído, além desses 4 elementos, o 5º elemento, que é a quinta essência, né? O elemento éter. Então, desde lá do início dos tempos, houve esse estudo do ser humano com relação aos elementos e como esses elementos influenciavam em si. Tanto é que os gregos, né, eles tinham uma teoria dos humores, de que existia o tipo melancólico, que era um tipo mais terra, o tipo fleumático, que era o elemento água, o sanguíneo, o ar, e o colérico, o fogo. Então isso já era estudado, os humores como os tipos de personalidade das pessoas. Na Idade Média, também houve a inclusão dos espíritos dos elementais. Então, por exemplo, os gnomos como representantes do elemento terra, as salamandras como o elemento fogo, as ondinas como o elemento água e os silfos como o elemento ar. Então, essa representação dos elementos, né, e essa correlação dos elementos com o corpo físico, mental, emocional ou espiritual, energético, né, como são esses elementais, esses seres da natureza, sempre foram estudadas pelo ser humano, né, como uma forma de tentar desvendar os próprios mistérios interiores de si, né. No tarô também a gente vê os 4 elementos. Então, os arcanos menores do tarô, eles têm os naipes, certo? Que é o naipe de paus, que é o bastão, que é o elemento fogo, o naipe de copas, que é a taça, que é o elemento água, o ouro, o ouros, né, naipe de ouros, que é o elemento terra, representado por uma moeda ou um pentagrama, e o elemento espada, o naipe de espadas, que é o elemento ar. Mais uma vez, os 4 elementos representados e tentando estudar, né, esses mistérios. Os arcanos menores são os pequenos mistérios, né? E então isso sempre foi uma curiosidade do ser humano, lidar com esses elementos. Também houve, né, depois um estudo, e até hoje a gente entende dessa maneira, que o elemento fogo e o elemento ar são elementos mais yang, representam o aspecto masculino, e o elemento terra e água são elementos mais yin, representando o aspecto feminino. E quando eu digo feminino e masculino, não é homem e mulher, mas sim a energia, né? Jung também estudou, né, os elementos, e ele trouxe uma tipologia, os tipos psicológicos de Jung. Então tem o elemento terra, que é a função sensação, ou seja, as pessoas que têm muitas sensações corporais, os sentidos, olfato, visão, que seria a função sensação, representando esse elemento terra. A função pensamento, então pessoas mais ligadas, né, na sua racionalidade, nos seus pensamentos,
elemento ar, a função sentimento, que seria o elemento água. Então, pessoas que tomam suas decisões, que agem mais relacionadas com as suas emoções internas. E a função intuição, que seria o elemento fogo. Então, pessoas que tomam as suas decisões com base na sua intuição, no seu sexto sentido. E por que é tão importante que nós possamos, né, voltar a lidar com esses elementos? Porque se você for parar para ver, hoje em dia, o ser humano, e principalmente nós mulheres, né, que precisamos estar sempre em contato com esses elementos, a gente acaba não tendo esse contato com os elementos brutos, que vêm direto da natureza. A gente lida com esses elementos de uma maneira muito superficial hoje em dia. Então, a gente tem água encanada, a gente não vai mais lá no rio para pegar água, tomar banho, né? Pegar água para cozinhar. A gente tem a água da torneira, a água do chuveiro. O elemento fogo, por exemplo. A gente não faz mais fogo, né? Com fósforo, faz uma fogueira. Não, a gente usa o fogão elétrico, né? O elemento ar, a gente tem o ar condicionado, né? O que a gente não sente mais esse ar sem passar por alguma máquina. A gente usa o ar condicionado. Enfim, e assim por diante, né? O elemento terra, a gente não planta mais. Dificilmente, hoje em dia, a gente come aquilo que a gente planta. A gente vai lá no supermercado, pega, compra e cozinha, né? Então, todo esse contato com esses elementos primordiais foi se perdendo. Então, por isso que as mulheres precisam, de alguma forma, retomar esse contato com os elementos, com os 4 elementos, porque os elementos fazem parte da nossa psique, né? Cada mulher tem um elemento primordial e precisa saber qual é o seu elemento primordial para se sentir completa e satisfeita. E também para lidar com aqueles elementos que talvez estejam em defasagem, que estejam diminuídos na sua psique, para trazer um equilíbrio, né? Então, mulheres, por exemplo, muito água, precisam também do elemento fogo um pouco, né? Para poder agir, para poder ir em busca dos seus objetivos. Assim como mulheres muito terra também precisam do elemento ar para viajar, para se movimentar, não ficar tão parada e enraizada, né? Então, todos os elementos são importantes, mas, obviamente, cada pessoa tem uma porcentagem na sua química e na sua psique desses elementos. Tanto é que no Ayurveda, né, que é a medicina indiana, a gente vê os doshas, que são o estudo dos elementos na personalidade, no corpo da pessoa. E então temos o dosha vata, que é ar e espaço, ou éter. Temos o dosha kapha, que é a terra e a água. E temos o elemento pitta, que é o fogo e a água, né? E isso indica um tipo de alimentação melhor para aquela pessoa, um tipo de exercício físico, um tipo de tratamento, né? Ayurvédico, um tipo de óleo essencial, um tipo de óleo vegetal que aquela pessoa tem que usar. Então, por isso nós temos que conhecer os nossos elementos primordiais. Além desse fato de quando a gente passa a lidar com esses elementos na natureza, na sua forma bruta, a gente também passa a acessar esses mistérios, esses portais que esses elementos têm para nos ensinar, né?